Hoje é 8 de agosto de 2019, são 11 horas e 16 minutos. Este escriba não teve possibilidade ainda de se paramentar para a escalada forense, que exige a gravata e a beca em algumas oportunidades. Então, vai assim mesmo para que não se perca a possibilidade de exame do que acontece na Folha de São Paulo e no Estadão. Aqui na Folha, na página A12, um tema importante por enquanto: favorito de Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República, já citou slogan de Lula e defendeu minorias. Subprocurador Augusto Aras afirmou que direita radical explorava a doutrina do medo. Parece que esse subprocurador-geral, que está, num certo sentido, correndo fora das aras, já teve algumas reuniões com Bolsonaro, é o que consta por aqui em algum lugar. Mas o eminente subprocurador Augusto Aras não está, em princípio, e parece, no time do presidente da República, porque já criticou a extrema-direita, já defendeu as minorias e já se manifestou a favor de pobres e humildes. Vai passando acidentalmente no momento infeliz é o pobre. O desprotegido é aquele que não tem ninguém por si, a não ser Deus no céu e por testemunha. Augusto Aras, subprocurador da República, em entrevista à TV Câmara de Salvador em 2016, faz 2 anos. Dificilmente o eminente subprocurador-geral da República há de ter mudado de opinião, porque quem se manifesta a favor das minorias é sempre a favor dos minoritários. Quem defende o pobre sempre. E dificilmente, pelo jeitão do subprocurador que este escriba vê e examina nessa fotografia posta a folhas A12 da Folha de São Paulo, quem vê o jeitão desse procurador, desse subprocurador, não há de acreditar que ele haja mudado de opinião ou se tenha aproximado do presidente da República na extremação à direita. O subprocurador-geral da República é um homem forte, tem os hormônios no lugar, não é gordo, mas tem pescoço largo. É um homem de velha guarda. Se era assim em 2016, há de continuar sendo assim em 2019, a não ser que tenha havido uma conversa ou outra com o presidente da República, e parece que houve, no sentido de encaminhamento de posicionamentos diferentes àqueles que ele tinha e manifestou publicamente em 2016. Se quando for nomeado pelo presidente da República e não tiver mudado as suas opiniões primárias, seria uma boa indicação para a democracia brasileira, porque cuidaria dos pobres, dos oprimidos, daqueles injustamente presos, daqueles que de uma forma ou de outra são deixados à marginalidade durante as atividades da presidência da República. Segundo revelou a coluna Painel da Folha, Moro não vê com bons olhos a indicação de Aras. Bolsonaro afirmou nesta quarta, dia 7, que pretende anunciar até a próxima segunda o nome escolhido para o comando da Procuradoria-Geral da República. Então, se quando Augusto Aras for indicado como Procurador-Geral da República, há de estar fora da lista tríplice, que tem a escolha
e a preferência em votação direta de toda a instituição. Havemos de ver o que vai suceder. Em princípio, o nosso companheiro aí, usando toga, nós usamos beca, mas de uma forma ou de outra, é nosso irmãozinho. O nosso companheiro tem jeito bom, é forte, é forte. E as criaturas com esse tipo de manifestação costumam ter opinião própria que não muda. É um caso que este escriba se acostumou a examinar nas pessoas. Vê, examina a fisionomia, o aspecto físico, e em função disso, o escriba toma as suas decisões correspondentes à personalidade do examinado. Se quando não tiver mudado, até que não é ruim, não. Quem sofre no cotidiano a dor de uma prisão ilegal, a humilhação, um tapa na cara sem nenhuma razão de ser, só porque vai passando acidentalmente no momento infeliz, é o pobre. Ele disse isso. Se continuar dizendo isso, há de ser um bom procurador-geral da República. Se conversou com o presidente da República e se juntaram os guardanapos no sentido de uma atividade política meieira, é outra coisa que só os dois conseguem saber. De qualquer forma, na segunda-feira, havemos de ter o novo chefe-geral da acusação pública no país. Bons ventos tragam quem vier. Aqui na Folha de São Paulo ainda, na primeira página, após reação de políticos, Supremo Tribunal Federal proíbe transferência de Lula. O escriba viu e ouviu a manifestação do ministro Marco Aurélio, o único a votar contra, por 10 votos a 1. O voto solitário é o dele. Manifestou-se com muita acritude contra o conhecimento daquela pretensão da defesa, afirmando que havia supressão do escalonamento. E tem razão nesse sentido. Marco Aurélio é absurdamente legalista e formalista, por consequência. Houve um salto, sim, do primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal, que teoricamente, tecnicamente, não seria competente para decidir esse incidente podre na transmigração do procedimento contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Marco Aurélio não se pronunciou contra a injustiça dessa transferência de Lula para a penitenciária de Tremembé. Este escriba não acredita ter sido esta a razão do pronunciamento do eminente ministro, que aqui entre nós tem a preferência e tem o entusiasmo em todas as vezes que se manifesta no Supremo, quando este escriba tem oportunidade de examinar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Este escriba tem uma admiração muito grande por Marco Aurélio e respeita, sim, a manifestação desse ministro, no sentido de que o Supremo estaria pulando, saltando degraus para que se pudesse chegar a pedido qualquer de proteção judicial à Suprema Corte. Acontece que isso é uma emergência, sim. Isso
Em se tratando de um homem com 74 anos e que teve um câncer de garganta, não se sabe até onde o bicho está escondido, se já foi embora, se está lá ainda, é uma oportunidade terrível para uma criatura que já passou dos 70 anos e seria posta, com certeza, nas proximidades de criminosos de primeira água, daqueles plurirreincidentes que andam por lá. Não é só isso. Aqui em algum lugar, ou na Folha ou no Estadão, há um comentário sobre a exigência de que os presos internos em Tremembé precisarem tirar bigodes e barbas. Os presos precisam chegar com cabelos curtos, sem bigode e bem barbeados, principalmente porque precisam ser fotografados para a realização de acostumamento documental ao presídio onde internados. Este escriba nunca viu Lula sem barba e sem aquela bigodeira, desde que o ex-metalúrgico era moço ainda. Lula é 10 anos mais moço que este advogado criminal. O escriba chegou a vê-lo lá, perto de Santos, quando morava na Baixada há uns 50 anos atrás. Chegou a vê-lo, sim, com barba maior do que aquela que usa hoje. E a supressão das pilosidades no queixo e no lábio superior do ex-presidente da República, a supressão disso aí se passa mais ou menos equidistante de outro exemplo. Quando se queria, durante a ditadura, quando se pretendia levar uma mulher, ou mesmo um homem, à delação ou à confissão de alguma infração penal cometida, ou da qual a criatura estivesse sendo acusada, a primeira coisa que a investigação fazia era tirar a roupa dela, deixa ela pelada. Porque se ela ficar pelada, ela conta tudo. Perde as defesas, ou tira a roupa dele, deixe-o nu na nossa frente. Porque o homem pelado perde as suas possibilidades de defesa e perde toda a grandiosidade que a criatura humana vestida pretende ou deve ter. Isso era muito útil durante a ditadura e mesmo lá nos antigos tempos de Berna, Dachau e Auschwitz, em que os judeus escanifrados eram levados aos fornos crematórios nus, todos, homens e mulheres. Então, tirar do preso a barba ou bigode é mais ou menos como deixar a mulher ou o homem nus à frente dos investigadores ou dos carcereiros. É uma forma de tortura, sim, mas determinar que o ex-presidente da República tirasse o bigode e a barba lá em Tremembé, faz parte do regulamento, é mais ou menos como desnudar a criatura. E razão outra não existe para que a nossa política durante muito tempo esteja a algemar os aprisionados, mesmo os aprisionados provisórios, com as mãos às costas. Porque, nessa condição, a criatura
resta como uma espécie de desnudada, simbolicamente. Não pode proteger o rosto com as mãos enquanto fotografado. Esse é um aspecto que este escriba velho, escrevente da advocacia criminal, quer ou precisa ressaltar. A ideia, esse ideário veio à mente deste escriturário de direito penal quando examinou, inclusive, a imagem do subprocurador Augusto Aras, que é candidato à Procuradoria-Geral da República, embora não se houvesse falado nisso nas proximidades deste dia aziago que está surgindo aqui na segunda-feira. O eminentíssimo subprocurador-geral da República tem uma barba muito bem posta e um bigode também muito bem encastoado. Imagine-se ele ser fotografado hoje sem barba e sem bigode. Remoçaria talvez uns 10 anos. E hoje, em que aparece rechonchudo, ele reapareceria, quiçá, engordado na fisionomia, contra a vontade, aliás. Por isso, a fotografia que se põe do eminentíssimo subprocurador-geral é uma foto em que ele aparece barbado e com uma bigodeira, à moda, inclusive, do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não se conhece a vocação política do subprocurador-geral, não se sabe se ele fez ou faz política, mas se estiver como favorito no pensamento do presidente da República, os dois já conversaram bastante. Deve haver um compromisso qualquer, porque se compromisso não houver, Bolsonaro não há sequer de pensar em nomear alguém que, por hipótese, possa transformar-se num inimigo da presidência da República. Aqui, na Folha de São Paulo, ainda há um restolho de notícia afirmando que o ministro Gilmar Mendes concedeu uma medida cautelar impedindo que Glenn Greenwald, do Intercept, seja responsabilizado pelas mensagens publicadas. Aqui em cima, Deltan usou o partido para mover ação contra Gilmar no Supremo Tribunal Federal. Deltan está realmente com um problema muito complicado a resolver. E o escriba não está a fazer milagres e quando afirmar que essa divulgação de segredos nas interceptações das conversas do procurador da República, Deltan, o escriba não está a fazer milagres se disser que isto é só o começo. Essa interceptação nos negócios de Deltan e mesmo do ministro Sérgio Moro daria muito provavelmente alguns quilos de arquivamento a ser posto a público. Já se verá o que vai acontecer. A seguir, CIP critica presidente por usar medida provisória medida provisória para se vingar da imprensa. É uma entidade internacional. Entidade internacional classifica como grave a decisão de desobrigar a publicação de balanços de empresas em jornais. Isto aqui já foi objeto de comentários
deste site ontem ou anteontem. E acima, em política, no estado de São Paulo, uma foto de Eduardo Bolsonaro que começa a se movimentar antes da sua sabatina no Senado. Esse sabatinamento, se é que a expressão pode ser usada, só para encerrar a crônica, tem dois aspectos. Um, real. Outro, factoide ou fictício. Este escriba se lembra de 50 anos atrás, quando era 50 anos mais moço, tinha uma certa dose de notoriedade. E certa vez ele compôs uma banca de concurso a um lugar qualquer nesse nosso Brasil. E um dos membros da comissão de concurso tinha uma espécie de colinha. Essa colinha era ou fora oferecida a um dos candidatos, que responderia com muita certeza sobre aquilo que constituiria uma das indagações ao candidato. Era uma cola, uma antecipação da certeza das respostas, mas o candidato teve azar. O candidato que seria o preferido teve azar, porque alguém mudou as respostas. Alguém mudou a cola das respostas. E o candidato respondeu tudo errado. E foi reprovado, porque as colocações postas no repositório seriam colocações erradas ou incorretas. Isso com certeza não vai acontecer, porque essa sabatina a ser feita pelo Senado na pessoa do candidato a embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América do Norte é uma sabatina muito séria, em que se há de colher, com certeza, a aferição dos conhecimentos do candidato para assumir e decidir consequências da necessidade de o Brasil coparticipar dos Estados Unidos da América do Norte na aferição da melhoria do país no globo terrestre, porque ser amigo dos Estados Unidos da América do Norte constitui uma vantagem muito grande. Feito isto, dito isto, este escriba deseja aos eminentíssimos procuradores da República atuantes nessa indicação e escolha para o novo procurador-geral ou nova procuradora-geral, deseja muitas felicidades, porque é uma instituição muito valente, muito bem posta, com componentes que, embora não sejam amigos deste escriba, são admirados por ele, muitos e muitos admirados. Os candidatos escolhidos pela classe têm competência, cada qual deles, para ocupar tal posto relevantíssimo. E este velho escriturário de direito penal no Brasil só tem agora a lhes desejar um bom resultado, porque fazem parte, inclusive, da escolha da classe em votação livre e muito bem sopesada. No mais, vamos ao trabalho, são 20 minutos para o meio-dia. La nave, vá!